Certo. Podemos começar. Pois bem, começamos, né? Uhum. Oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São José, Rogai por nós. anjos e santos de Deus, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bem, salve Maria, estamos de volta. Aproveitando já, dizer que este tema é o tema mais interessante que qualquer católico poderia se dedicar e prestar atenção. Penso que o ser normal nosso é para alcançarmos esse objetivo. Experimentamos já a santidade aqui na Terra e sermos com a santidade de Deus primária é mesmo essa, a santidade. Mas é, outra tá, então, está ligado diretamente. Mas a palavra santidade é uma palavra não unívoca, é uma palavra que ela tem vários sentidos. Vamos tentar falar de santidade, início, para ou procuramos o, o meu termo, ou a forma mais de vermos alcançarmos isso. E como diz o Papa João Paulo II, os maiores intérpretes da Igreja, da Sagrada Escritura, são a Igreja, então procurar os santos para podermos emprestar as suas palavras para nos falarem de santidade. A ideia é essa para hoje. Para tal, antes mesmo de. Acho que perdemos Francisco, né? A conexão não está muito boa. Vamos aguardar mais uns minutos. Ok. Ah, yeah. Agora conseguimos ouvir, Francisco? Sair, né? E agora sim. Tinhas saído. De novo, sair, tinha saído. Onde é que eu parei de falar? Eu estava a falar sobre. Falaste de São João Paulo II, a definição de santidade. Estavas para começar com a definição. João Paulo II dizia que os maiores intérpretes da igreja, ou os maiores intérpretes da igreja, são os santos. Os santos são os intérpretes das Sagradas Escrituras. Então, não é qualquer um que chega e fica pegando as Sagradas Escrituras e começa a interpretar. E como então vamos emprestar esses santos para poder falar para nós quais são esses caminhos, pois a maioria deles já encontraram o céu. Pelo menos os que vamos citar já alcançaram os céus, já foram elevados ao altar. Então, se já foram levados ao altar, já são canonizados. Então, são os livros dessas pessoas canonizadas que são sinais seguros para nos falar sobre tal assunto. O primeira nota bibliográfica que queria vos sugerir é o Tratado sobre a Perfeição de Santo Afonso Maria de Ligório. Primeiro. Segundo, também dele, da vontade de Deus. Eu penso que a vontade de Deus tem muita similaridade com a perfeição, mas pronto. Sim. Então são esses dois que vocês, que nós temos que nota de bibliografia.
Eh, Mas, que eu posso dar? São Luís de Mion de Montfort, também, já temos. Qual o tratado? Tratado sobre a verdadeira devoção, né? Já temos, já estudamos, tá? São livros de santidade também, falar de devoção. E, por fim, tratado sobre os preceitos da caridade e 10 mandamentos, que vamos falar hoje, devagar, vamos esmiuçar devagar, de Santo Tomás de Aquino. Essa aqui é excelente, é o top. Tá? Então, é isto aí. Para tal, eu gostaria de partilhar convosco a primeira discussão que os alunos de São Tomás de Aquino colocaram a ele a respeito sobre a sagrada religião e a santidade. Elas são virtudes, ou seja, são ações próprias nossas, só que elas vão se diferenciar na sua razão, como vai dizer São Tomás de Aquino. Enquanto a santidade vai estar na consumação, a nossa ação vai consumar-se cada vez mais com a graça de Deus. A religião é a prática da justiça, né? Da justiça da Deus, que é de Deus. Conseguem me ouvir? Aí, estou aqui no silêncio. Estão a me ouvir? Sim, sim, Bem, sim, conseguimos ouvir. então, porque Sim, sim, não sim, vale. estamos ali. Obrigado, certo. Então, primeiro, né? Recuar mais. Deveria começar assim. Definição de santidade. Dicionário da doutrina cristã, na página 218, já coloquei até no grupo. Diz o seguinte: a santidade é o mais elevado grau de perfeição a que podemos chegar pelo cumprimento da lei de Deus e pela obediência aos conselhos de Jesus Cristo. O apóstolo São Pedro escreveu: Como é santo aquele que o chamou, disse no Senhor Jesus Cristo. Sede vós também santos em todas as vossas ações. Primeira Epístola de São Pedro, capítulo 7, versículo 15. E São Paulo diz no livro dos Hebreus: Procurai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. E ainda, esta é a vontade de Deus, a vossa santidade. Isso no Tessalonicenses, na primeira de Tessalonicenses 4:3. Para o sermos, havemos de fazer todas as nossas ações com a perfeição possível e com a intenção de sermos agradáveis. Esse é o nosso maior interesse. Aqui, apanhamos. Até aqui. Certo, até aqui tá. Alguma inquietação, alguma coisa, vamos avançar. Só não entendi o título do livro Hum, do São Tomás de Aquino. Tratado do quê? Alô? Tratar dos preceitos da caridade e dos 10 mandamentos da lei. Ok. Dos 10 mandamentos da lei. Consegue me Prossiga. ouvir? Sim, conseguimos. Estamos a te ouvir, filho. Tratar dos preceitos da caridade e dos 10 mandamentos. Porque eu estou com muito receio. Estou com muito receio porque estou a fazer isso no telefone. Não, Os conseguimos ouvir. Pode computadores estão continuar. todos pesados, então, obrigado. Então, quanto a isso, quanto à definição de santidade, já vimos que a santidade é o maior grau de perfeição. É o maior grau de perfeição. Não quer dizer que existe um nível de alcance. Um fica mais santo que os outros. Tá? Isso me faz lembrar, né, quando fala sobre a santidade, apareceu um judeu que perguntou ao nosso Senhor, Senhor, o que é necessário para alcançar a vida eterna? Você se lembra dessa leitura? O que nosso Senhor Jesus diz? Alguém pode recapitular ou É falar sobre nascer de isso? novo. Nascer de novo. Não.
Primeira negativa. Alguém mais para chutar? É nessa passagem que fala sobre mandamentos, acho que é isso. Tá, então com receio de falar não. É, na marca, sem problema. Certo, os mandamentos. Ele disse, cumpre com os mandamentos. Eu já tinha cumprido todos os mandamentos desde criança. Senhor tá bom. Ele falou que eu depois de seguida. Vende tudo que tens e me siga. Ele ficou triste, porque, ei, eu vou deixar tudo, eu como com todos os mandamentos, vou, vou mais me dedicar a fazer isso. Ele não aceitou, o Senhor pediu só para lhe seguir. Então, se quer ser perfeito, que siga. Era isso que muitos não conseguem largar. Uma coisa é alcançarmos a salvação, outra coisa é alcançarmos a santidade. Então, há muitos que podem ir no céu, ser salvos, mas não serem santos aqui na terra. Não alcançarem a santidade. Pois bem. E, e outra coisa que é conveniente também ficamos a saber é quanto a respeito entre a santidade e a religião. Então, se nos perguntamos, será que todos os religiosos são santos? Hum? Não falamos são santos as coisas que traduz, que separamos para Deus, as coisas que fazem parte do altar. O Espírito de Deus chamamos de Espírito Santo. Então, vamos lá. O que é santidade e a religião? Qual é a ligação entre eles? Diz Santo Tomás de Aquino. A santidade por dominação implica dois elementos. Um, a poder ao emprega-se o vocábulo grego, como diz quem, como quem diz, sem terra. O outro, outra definição, é a firmeza. Por isso, entre os antigos, eram santas as coisas protegidas pelas leis, devendo assim não ser violadas, donde dizer ordenado sanctum, o que é determinado por lei. Aí, o nome significa o que é pintang. Antigamente, os que queriam purificar-se eram tintos com o sangue da vítima, como diz Santo Isidoro. E uma outra significação convém atribuir à santidade as coisas aplicadas ao culto divino, de modo que consideramos os homens, matando Ok, voltou. Francisco. Para cair. Já, voltou a cair, mas pode continuar, já conseguimos ver que estás online. agora aí, não sei o que é que o dia de hoje. Se for a vontade do Senhor, não vai sair bem. Vamos lá. O Senhor é que manda. Vamos avançar, é? O Senhor é que manda. Tranquilo, podemos Vamos continuar. fazer os possíveis e as coisas não estão a sair como queremos. Então, nós vamos avançar na medida do possível e da graça. Consegue me ouvir? Conseguimos. Sim, sim, Conseguimos. sim.
Sim. Voltou? Voltou. 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 Consigo te Aleluia. ouvir. Como estava a dizer, obrigado, obrigado. Senhor é quem manda, Senhor é quem manda. Se Ele quiser assim, vamos continuar assim, até terminar. Pois bem, estava a dizer, uma outra significação convém atribuir à santidade às coisas aplicadas ao culto divino, como já falei, tá bom? Pois a pureza é necessária para que o espírito se aplique a Deus, porque o espírito humano torna-se impuro quando emerge nas coisas inferiores. Assim como qualquer coisa se mancha misturando com o que é pior. Por exemplo, o ouro com o chumbo. Ora, é necessário que a inteligência separe-se das coisas inferiores para poder unir-se ao Ser Supremo, isto é, a Deus. Assim, o espírito não pode, sem a pureza, aplicar-se a Deus. Por isso diz a Escritura: seguir a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Também a firmeza é necessária para, para a mente se aplique a Deus, pois esta se lhe é aplicada como o último fim e ao princípio, que forçosamente são o que há de mais imóvel. Pois diz, pois como dizia o apóstolo, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida me apartará do amor de Deus. Assim, pois, chama-se santidade a aplicação que se faz à mente do homem em si mesmo e dos seus atos a Deus. Então, podemos referir a santidade. Podemos chamar a santidade como que é? A santidade é a aplicação que faz à mente do homem, a si mesmo e dos seus atos a Deus. Tá? Então, aí temos a definição da santidade, a aplicação que faz a mente do homem, de si mesmo e dos seus atos a Deus. Por onde não difere da religião, essencialmente, mas só racionalmente, como eu já dizendo, né? Por razão, a religião tem outro contexto e as ações nossas, as virtudes também têm outra. Pois a religião consiste em prestar a Deus uma submissão devida, bendito, no que respeita em especial ao seu culto, como fazem os sacrifícios, oblações, coisas semelhantes. A santidade, por seu lado, consiste em referirmos a Deus não só em tais coisas como é oferecer culto, mas também as obras das outras virtudes, ou dispõe-nos pelas obras das obras do culto divino. Então, tá aí. Quando estamos a falar de santidade, estamos a falar de religião na sua essência própria, e também estamos a falar sobre as virtudes. E quando falamos de virtudes, não temos como falar das virtudes sem falar dos 10 mandamentos. Também temos como falar, sem falarmos da justiça, sem falarmos das leis, sem falarmos dos nossos atos diários. Então, é isso aí. Pois bem, está apontado. Agora vamos ver como diz a própria definição, como se ser santo, né? Como se ser santo. Como chegamos nessa caminhada de santidade, como podemos nos salvar estando nessa caminhada e quais são os meios. Primeiro, três coisas são necessárias para o homem andar no caminho da salvação. Primeiro, o conhecimento da fé. O homem tem que ter conhecimento da fé. Segundo, os desejos. Tem que ter conhecimento dos desejos. E a terceira, tem conhecimento das obras. Então, para andar no caminho da salvação, nós temos que ter o conhecimento da fé, conhecimento dos desejos e o conhecimento das obras. Dessas três, a primeira ensina o credo, que nós já sabemos, que temos dos apóstolos. Esse é o conhecimento da fé. Assim, nós falamos e formulamos os dogmas da nossa religião. Tá? Quanto a respeito do segundo, que é a ciência do desejo, é a oração dominical. Aqui dizemos oração dominical, porque é a oração ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo.
Como a palavra Domini significa Senhor, então a oração dominical é a oração do Senhor. Até que apanhamos, né? Certo, apanhamos. E a terceira, que é o conhecimento das obras, é a respeito da lei. Então, vamos nos ocupar sobre a ciência das obras, que é que nos leva automaticamente a falar das perfeições, nos leva a falar de santidade. Então, quatro leis presidem as nossas ações. As leis que presidem as nossas ações. Nossas ações têm uma forma de agir, tá? Está ordenada em quatro formas. A primeira, que é a lei natural, já falamos no, na formação, não vou dar aqui uma pincelada bem para não nos roubar muito tempo. A lei natural, que não é outra coisa senão o conhecimento, a luz intelectual posta por Deus em nossa alma, e que nos mostra o que devemos fazer e o que devemos evitar. Esta luz intelectual, esta lei natural, Deus fez dela presente ao homem apenas criado. Todos os homens têm isso, mas não faltam, nunca vão faltar indivíduos que julgam excusar-se das suas culpas, sob pretexto da ignorância dos seus deveres. Esses é que convém aplicar essas palavras que diz o profeta, o rei Davi, no Salmos 4. Muitos dizem, quem nos ensinará o que é bem, como se não soubesse o que devem fazer. Porém, o rei, profeta, lhe responde nesse termo: Senhor, vós fizeste-nos a vossa luz, isto é, essa luz intelectual que nos esclarece sobre os nossos deveres. Ninguém pode ignorar, por exemplo, que não deve fazer a outra pessoa o que não queria que lhe fizesse. Isso é verdade. E os outros preceitos da lei natural estão igualmente gravados na consciência de todos. Esta lei, dizemos, foi dada ao homem no momento da criação. Mas o demônio submeteu à criatura uma outra lei, tá? Essa é a segunda lei, que vamos falar já. A primeira lei é qual? Qual é a primeira lei? Lei natural. As nossas ações, a lei natural, as nossas ações, tendo conhecimento disso, repito, é conhecermos a nós mesmos. Como nós falamos, conhecemos a nós mesmos, é conhecermos como é que nós agimos. Não fala conhecer, não fala que tipo de comida que eu gosto, não, não é isso. Eu gosto de falar, eu gosto de comer branca, gosto de se enganar. Não, não fala. Nós mesmo é a respeito disso. Continuando. A segunda lei, quer dizer que as nossas ações agem, porque lei é fórmula, ou forma mesmo, propriamente dita, para a execução de uma, a execução de uma coisa. Certo? A segunda lei, tá, né? É a lei da concupiscência, tá? Esta lei. Então, toda a criação de Deus, em que quanto o primeiro homem foi fiel ao seu Criador, observando os preceitos divinos, a carne obedece também ao Espírito, e os sentidos permanecerão submissos à razão. Mas depois que o homem, cedendo às perfis insinuações de Satanás, se revoltou contra Deus, os sentidos se revoltaram também contra a razão, isso contra Deus, e a carne contra o espírito. Daí vem que o homem, posto queira o bem, mesmo que ele queira o bem, que a razão lhe mostra, é arrastado ao mal pela concupiscência. Esta luta que é um teatro da nossa alma, São Paulo descreve em uma das suas epístolas aos Romanos. Vejo, diz ele, em meu sentido uma lei que combate a lei do meu espírito. Muitas vezes acontece que a lei da concupiscência, essa segunda lei, triunfa da lei natural e que a carne sobrepuja ao espírito. Por isso, acrescenta o apóstolo. Essa lei funesta me escraviza ao pecado. O homem dominado pela lei da concupiscência, mais forte para ele do que a lei natural, tinha, portanto, necessidade de ser desviado do mal e conduzido para o bem.
por uma lei nova. Senão não tem como, né? Vejamos. Até a lei não tinha uma forma que Deus criou. Depois do pecado veio uma outra lei, a lei da concupiscência. Depois que caiu. Então precisava de uma lei nova. Para satisfazer essa necessidade, veio a lei mosaica. Nós falamos da lei mosaica, quero a vossa participação. O que é? O que é lei mosaica? Pessoal, vamos lá, participante. Povão, alguém aí? Moisés, os mandamentos, nesse caso. Obrigado. Aleluia. Amém. Amém. Vamos ficar barra. Não aprendi aonde? Aprendendo na formação, né? É mentira, brincadeira. Certo. Observamos que há dois motivos que desviam o homem do mal e o conduzem ao bem, a saber, tá, né? O temor e o amor, tá? Repito, observamos que há dois motivos que desviam o homem do mal e o conduzem ao bem, tá? Primeiro, o temor e o amor. Desses dois motivos, o que o primeiro obra sobre ele é o temor. Tá? Assim, o que induz antes de tudo e mais poderosamente a evitar o crime é o pensamento do inferno e das penas aplicadas ao criminoso sobre o juiz. Eis aí porque diz Eclesiastes, o bem será. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eis aí porque ainda diz o mesmo livro, o temor do Senhor desvia o pecado. Sem dúvida, aquele que se abstém de fazer o mal pelo temor do castigo não é ainda virtuoso, mas tem chegado ao ponto de partida da virtude. Estamos, né? Deu para apanhar. Vamos sim. Uhum. A pessoa que tem o castigo não é ainda virtuoso, mas, nem todo, mas também já chegou no ponto de partida, já começou. Assim, Correto. a lei mosaica desviava o homem do mal e conduzia ao bem pela ameaça do temor. Apanharam? Daí que a lei mosaica, repito, conduzia o homem ao bem pela ameaça e o temor. Todo aquele que violava um preceito da lei severa era morto sem piedade, em presença de duas ou três testemunhas, como recorda São Paulo no livro de Hebreus 10. Mas o temor é um motivo insuficiente para desviar o homem do mal e conduzi-lo ao bem. A lei mosaica só sujeitava os seus preceitos o homem físico, o homem espiritual escapava ao seu poder. Era necessário, pois, a virtude de um novo motivo, a moral, uma nova lei. Esse motivo é o amor. Essa é o evangelho. Assim é a lei do temor sucedido pela lei do amor. Tá bem, né? Repetimos. Temos quanto a uma forma de agirmos, temos três leis nas nossas ações, nas nossas obras. A lei natural, a lei da concupiscência, a lei mosaica e a lei do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aí estamos. Damos. Estamos. Obrigado. Mas convém notar, obrigado. Como já me disse, estamos é porque estamos mesmo. Mas convém notar que entre a lei do temor e a lei do amor existe três diferenças. A primeira é, vamos lá, vamos apontar, né? Vamos apontar. Mas se não apontar, eu vou mandar um livro. Vamos ficar lendo. A primeira é a lei do temor, que se impõe uma obediência servil, ao passo que a lei do amor nos pede uma submissão voluntária e livre. Aquele que age pelo temor age como escravo, mas aquele que suas ações não tem outro motivo senão amor, age como um homem livre, e a sua obediência é toda filial. Onde há o Espírito do Senhor, diz São Paulo, há ali liberdade. Com efeito, graças ao amor, o homem obedece a Deus como um filho a seu pai. A segunda diferença, que é a primeira diferença deles, a segunda diferença
é que a lei do temor prometia os bens temporários, aqueles que observassem seus preceitos. Ao passo que a lei do amor promete os bens celestes, a bem-aventurança, né? Que nós conhecemos, como recompensa da virtude. Né? É recompensa da virtude. Ganha-se o céu primeiro da virtude. Repito, qual é a recompensa da virtude? Vamos falar disso. Né? Tem que estudar o que é as virtudes. Todas as virtudes, são virtudes teologais e cardeais. Intérprete da lei do temor, Isaías faz dizer assim o Senhor, diz Isaías 1. Se fordes submisso aos meus mandamentos e doces à minha voz, gozarei os bens da terra. Ou seja, a lei da lei do temor. O autor da lei do amor, Jesus Cristo, diz o seguinte: se quiseres possuir a vida eterna, observei os mandamentos de Deus. Precursor de Jesus Cristo, São João exclama: fazei penitência, porque o reino dos céus está próximo. A terceira diferença entre eles é que a lei do temor é dura, ao passo que a lei do amor é cheia de doçura. São Pedro diz, falando aos seus preceitos, ao preceito mosaico: por que procurais vós impor-nos um jugo que nossos pais não puderam suportar e que nos oprimia? Jesus Cristo diz, falando da moral do Evangelho: meu jugo é suave e o meu peso é leve. São Paulo diz, por sua vez, no livro de Romanos 8: vós não recebeste, como os judeus, o espírito de temor que torna o homem escravo, mas o espírito de amor que faz o homem filho de Deus. Tá, né? É Até aqui muito estamos. boa essa leitura, Uhum. senhora. É do topo. Assim, pois, obrigado. Assim, pois, eu repito, quatro leis, quatro leis, assim, pois, eu repito, quatro leis presidem as nossas ações. Tá, né? Quais Uhum. são, vamos ouvir, vamos ver se apanharam ou não, quais são as leis que presidem as nossas ações? Lei natural. Alguém para falar, vamos. Não Outra gosto, pessoa, não gosto. então, já. João. Ah, temos a A lei lei natural, natural, mais alguém? temos a. Ah, é assim, ok. A lei mosaica, Sim, a lei natural, mais a lei mosaica, adoro, a segunda, sim. Falta mais duas. Alguém, atira. Não sair daqui sem não falar, não. Informações assim, tipo, estão assistindo novela. Tem que falar aqui. Não vai ser homem da mais unilateral, que uma. vai ser bilateral, trilateral, quadro. Mas Homem da mais uma, a lei do a amor, lei mensagem natural, de a lei Cristo. mosaica, E depois temos a da a lei do concupiscência. amor do evangelho, está faltando uma lei. Da concupiscência. Certo, da concupiscência, obrigado. Sim, sim. Essas são as três leis que governam as nossas ações. Conhecer essas quatro leis é conhecermos a nós mesmos. Repito, conhecer essas quatro leis é conhecer essas leis mesmo. Por quê? Uma das nossas ações vai sair em conformidade dessas leis, ou do amor, ou do temor, ou da lei natural, ou da concupiscência, fazendo-nos cair no pecado. Certo? Até que apanhamos, pessoal. Sim. Sim, sim, sim. Obrigado. Aí bem, calma aí bem, calma aí bem. Certo? A lei natural, certo. Assim sendo, aqui se expôs os preceitos da lei do amor com brevidade e precisão, a fim de que todos os homens estivessem ao alcance de conhecê-lo e não pudessem violentando, pretextando a ignorância e os seus deveres. Aqui pode falar, não sabia e tudo mais. Diz o Senhor, diz São Paulo: a palavra do Senhor ecoará sobre a terra e todos o conhecem e todos a compreenderão.
Mas é preciso notar que essa lei de amor deve ser a regra de todas as ações humanas, nas artes, que nós chamamos belo, o que é conforme ao tipo de beleza. Do mesmo modo, é moral o ato virtuoso quando está de acordo com a lei do amor. Todo ato que se desvia dessa regra divina não pode ser bom nem justo. Repito, nas artes, no encontro dos consagrados, eu defini a arte, na Idade Média, a arte é definida como a reta forma no fazer. Certo? Então, quando estivemos a fazer as coisas, bem mesmo, nós chamamos belo, bonito, bonito assim. Vamos organizar a casa, nós falamos, assim tá bom, tá bonito, certo? Então, essa é a reta forma do fazer, que nós fizemos e nós chamamos de belo. Pois bem, vemos também ao vestir, então vestimos bem, fizemos bem ao modo de vestirmos, nessas exposições e tudo mais. Então, é uma arte. Tá aqui também na moral, as nossas ações virtuosas, como estão bem em conformidade, tá, né? Está diretamente em acordo com a lei do amor. Tá? Tudo isso aqui, se ficarmos bem compreendidos, fica mais simples ao compreender. Pois bem, primeiramente, o amor divino, vamos falar já aqui, já que nos leva ao amor divino, essa lei que nos leva à perfeição, à santidade, certo? A, a ação da lei do amor é que nos leva à santidade, é que nos leva à perfeição, é que nos leva à conformidade à vontade de Deus. Primeiramente, o amor divino dá ao homem a vida espiritual, certo? Vamos lá, pessoal. Quem puder apontar, aponta. Primeiramente, o amor divino dá ao homem a vida espiritual. O objeto amado existe no coração daquele que ama, certo? Assim, aquele que ama a Deus possui a Deus em seu coração. Todo aquele que tem a caridade vive em Deus e Deus vive nele. Diz São Paulo. O amor transborda ainda aquele que ama e o torna semelhante ao objeto amado. Se amamos uma coisa feia, vil, viciosa e desprezível, tornamos-nos vil e desprezível como ele. Nós conseguimos ver, né? As pessoas que gostam muito das coisas de filmes, de músicas baixas, acabam se assemelhando contra eles. Também aquelas pessoas que procuram coisas mais clássicas, mais elevadas, tá? Acabam também se assim, por isso que a igreja pede, né? Usar o véu, vestir-se como mulher e tudo mais. Ouvi as palavras do profeta, tornam-se-ão abomináveis como os objetos que amam, diz Oséias 1. Pelo contrário, se amamos a Deus, tornamos-nos mais homens divinos, bendito, porque aquele que é unido a Deus recebe dele a vida espiritual, diz livro de Coríntios 4. Santo Agostinho diz o seguinte: da mesma maneira que a alma é a vida do corpo, assim Deus é a vida da alma. Eu digo que todo mundo já sabe disso, né? Somente os que estão aqui não encontram. O corpo é dotado de vida quando é a alma que habita nele e o faz agir. Logo que a alma se separa do corpo, fica imóvel e não é mais do que um cadáver. Assim, a alma possui a vida perfeita e revela o seu poder pela virtude, quando está unida a Deus pelo amor. Estamos, né? Assim, a alma possui a vida perfeita, a vida de santidade, e revela o seu poder pela virtude. É a virtude, revela. Quando ele está unido a Deus pelo seu amor. Ela desfalece e morre, desde que o amor de Deus o abandona. Todo aquele que não ama permanece, que não, todo aquele que não ama permanece na morte. Diz o livro de São João 3. Certo? Daí que nós falamos que a vida da alma é a vida santificante, ou a graça santificante. Quando tirar uma graça santificante pelos pecados mortais, apartamos Deus, a santidade, a vida santificante da nossa alma. Daí que chamamos de pecado mortal, porque expulsamos a
a vida santificante das nossas almas. Não se deve esquecer que aquele que possui todos os dons do Espírito Santo, sem o amor, não possui a vida. Os dons das línguas, os dons da fé e todos os outros dons da graça não podem dar a vida, senão se acham reunidos no amor, certo? Então, não basta ter conhecimento de todos os assuntos da igreja, tá? Ser eloquente nas palavras e em outras coisas. Se não tiver conformidade no amor de Deus, não vale nada, não vale nada, certo? Até aí, é bom que apanhamos. Ainda que se envolva em cadáveres e vestuários onde brilha o ouro, em volta com as pedras preciosas, ele não deixa por isso de ser cadáver. Então, uma pessoa que está bem vestida, mas é um cadáver, não deixa de ser cadáver. Assim, pois, é a vida espiritual, o primeiro efeito do amor divino. Em segundo lugar, o amor divino, em primeiro lugar, nos traz quê? Nos proporciona a vida espiritual. Em segundo lugar, né, esse amor de Deus, caminhada de perfeição, além de dar a vida espiritual. Em segundo lugar, o amor divino nos torna a observância dos 10 mandamentos. Isso que eu amo dizer. Que além de nos elevar à vida espiritual, já falamos aí, esse amor a Deus, essa lei do amor, essa lei da perfeição da santidade, vai nos proporcionar também a observância dos mandamentos de Deus. Aquele que ama a Deus nunca está ocioso, diz São Gregório. Ele realiza grandes coisas. Seu amor o anima verdadeiramente e se recusa à prática da virtude, o amor não habita em seu coração. Por consequência, o sinal mais manifesto do amor divino é a prontidão em cumprir os mandamentos de Deus. Repito, por consequência, o sinal mais manifesto do amor divino é a prontidão em cumprir os mandamentos de Deus. Ah, não é brincadeira, não. Não devemos nós que aquele que ama entregar-se às maiores e às mais difíceis empresas para obedecer à voz do seu objeto amado. É verdade. Se, todas as pessoas que amam, basta ouvir ou a pessoa amada pedir alguma coisa, por mais que seja difícil, ele vai fazer rapidamente. Simples. Até mesmo que não pedir. Como nós vemos, nossos pais fazem trabalhos muito árduos para poderem nos proteger e nos dar uma vida melhor. Certo. Antes de Aquele que continuarmos, me ama, diz o Senhor, diz São João 14. antes de continuarmos, Certo? deixa só fazer uma À vontade. recapitulação do que já falamos até o momento, né? Como ser santo? Primeiro, três É coisas são melhor. necessárias para a salvação, né? É melhor. Conhecimento da fé, dos desejos e das obras. Dentro disso, nós falamos do conhecimento da fé, falamos um bocadinho do credo, dos mandamentos, Uhum. depois dos desejos, a oração dominical e o terceiro das obras, né? Que aí falamos já das leis, né? As nossas ações, né? Nossas obras, geralmente são movidas pelas Certo. 4 leis: a natural, da concupiscência, a lei mosaica do bem e a do temor, né? Lei do amor e a lei do Sim. temor, é isso. Então, é santo, A é lei santo, mosaica e depois a lei do amor. certo? É santo aquele que se guia pela lei do amor. Até aqui está. Que é uma submissão voluntária Certo. e livre à Uhum. vontade de Deus. E se você tem essa submissão voluntária e livre em fazer a vontade de Deus, Uhum. consequentemente você vai evitar os pecados mortais, obviamente, vais cumprir os mandamentos da lei de Deus, que é algo natural, né? Que essa ação de amar a Deus vai te levar a fazer tudo aquilo que agrada a Deus e a não fazer aquilo tudo que desagrada a Deus. Até aqui estamos, né? Até aqui estamos. Então, e esse amor Bem a dado. Deus, Mais alguém? esse amor a Deus é Sim. que vai permitir que tu tenhas uma vida espiritual
vai elevar a tua vida espiritual e em segundo vai te levar a Certo? observar os 10 mandamentos. Ok, acho que é isso, Uhum. não? Até aqui estamos a seguir tô a seguir o fio, né? Não me perdi. Vamos. É isso, bem dado, é isso. Tem que Ok, seguir assim sistematicamente, depois fica fácil na meditação. ok. É isso, gostei. Mais alguém? Até só porque o nosso Ou tempo está podemos ocupado. continuar? Mais alguém? Alguma dúvida, alguma questão aqui, podíamos aproveitar. Hum. Bem-vindos, Catequista Rodália, E se irmão alguém tiver que dar Mário. já, aproveitar Salve também. Maria. Então, Chay. Então podemos continuar. Hum. Certo. Pois bem, falamos de dois efeitos, né? Está a faltar mais. Está a faltar mais. O terceiro efeito do amor divino, que é a vida da santidade, oferece-nos um refúgio contra as adversidades. Como? Nada pode ofender, tudo serve aquele. Nada pode ofender. Tudo serve aquele que ama a Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Livro de Romanos 8, São Paulo é quem diz. As penas, as aflições que lhes parecem as penas e as aflições parecem ser suaves para essas pessoas. Desculpa. E não poderia ser de outra maneira. Quando aquele mesmo cujo coração só é animado de um amor terrestre, sofre tudo com alegria pelo objeto amado. Sim. O quarto efeito do amor, da santidade, né? Da lei do amor, o principal do amor divino, é conduzir-nos à suprema felicidade. Então, a bem-aventurança que nós falamos, bem-aventurança que a mais que Jesus falou, é com a lei do amor, é com a lei que Jesus nos perpetua, certo? Vamos lá. O quarto efeito é esse, a bem-aventurança. A beatitude eterna só é prometida àqueles cujo coração é penetrado desse amor divino. Sem ele, todas as virtudes são insuficientes para nós merecerem as recompensas celestes. Não se resta mais de São Paulo do que receber a coroa, não me resta mais de São Paulo do que receber a coroa do Supremo Juiz me reserva. Essa coroa não espera a mim só, espera também a todos aqueles como eu que amam o Senhor. Diz livro de Timóteo 6. Acrescentamos que há diferentes graus de atitudes, nós sabemos, no céu, segundo os diferentes graus de amor divino, e não segundo a outra ou qualquer outra virtude. Muitos homens serão mais abstinentes, serão mais o quê? Mais penitentes do que os apóstolos. Entretanto, estes não ocuparão o primeiro lugar no reino do céu, porque mais que todos os homens eram penetrados do amor divino. Eles tinham recebido de São Paulo as premissas do Espírito Santo. Eis ali, porque são mais magnificamente recompensados. E receberam primícia, né, os apóstolos. Mas além desses quatro principais efeitos do amor, há ainda outros que não devemos passar em silêncio. Primeiramente, ele nos alcança de Deus a remissão dos pecados. Então, a vida de santidade começa a pagar nós. Ver a lei do amor ajuda-nos, essas sensações ajuda-nos a remir nossos pecados. Se um homem ofende o próximo e mais tarde lhe volta uma terna amizade, aquele a quem ofendeu não esqueça as suas ofensas e outrora por causa da sua afeição. Isso acontece conosco. E quando acabamos de perdoar alguém, pá, depois acabamos de esquecer. Pô, ter uma capacidade de perdoar, acabamos de esquecer. É assim que Deus também perdoa aquelas pessoas que o amam, as ofensas que lhe tornarão criminosas para com ele. O amor, diz o apóstolo São Pedro, na primeira carta de São Pedro 4, cobre uma multidão de culpas, de pecados. E tanto as cobre
que as subtrai à vista de Deus. Posto que o apóstolo diz que o amor sobre uma multidão de, cobre uma multidão de culpas. Salomão assegura que as cobre todas. É o que prova o exemplo da Madalena, essa pecadora arrependida, que o Senhor mostrava aos seus discípulos, dizendo: perdoar-lhes são muitos dos seus pecados, porque muito amou. Livro de São Lucas 7. Mas dirá alguém: basta o amor por si só para pagar nossas culpas, e não é necessária a penitência? A isso responde que é impossível ter alguém um amor sincero sem ter ao mesmo tempo sincero arrependimento das suas culpas. Quanto mais amamos uma pessoa, tanto mais pesar temos quando o ofendemos. Certo? Então, nós ficamos com aquele receio de ofendermos aquelas pessoas que muito amamos. Outro efeito do amor divino é que ele esclarece nosso coração. Todos nós, segundo a expressão de Job, achamos-nos no abismo das trevas. Muitas vezes não sabemos o que fazer, o que desejar, mas o amor divino ilumina a nossa alma, ensina-nos tudo o que é necessário para a nossa salvação. É o que diz o apóstolo São João, na primeira carta de São João, capítulo 2. A sua unção vos ensina todas as coisas. Onde reina, pois, o amor divino, reina também o Espírito Santo, que tudo conhece e que nos guia no caminho da justificação. Diz no livro de Salmos 128 essa expressão. Vós que temeis a Deus, diz Eclesiástico, amai-o, e vosso coração será esclarecido. Mais outro produto da lei do amor. Outro efeito do amor é produzir ao homem é um contentamento perfeito. Ninguém pode experimentar a alegria real senão no seio de Deus. Todo aquele que deseja alguma coisa só pode achar satisfação e descanso na posse do objeto de seus desejos. No entanto, acontece que o homem, quando é agitado por uma afeição da terra, deseja ardentemente que não po- deseja ardentemente o que não possui e despreza e aborrece o que já tem obtido. Então, normalmente, já conseguimos isso, já vai querer desprezar aquele que realmente já tinha possuído. Mas com Deus é diferente. Aquele que ama a Deus possui inteiramente e acha nele o descanso e a felicidade. O que ama a Deus, diz São Paulo, diz o apóstolo São João, permanece em Deus e Deus permanece nele. O amor divino produz também em nós uma paz perfeita. Paz perfeita. Se não conseguir apanhar, isso também está fazendo referência ao quê? Ao fruto do Espírito Santo. Vocês estão apanhando. Conseguem apanhar? Esses efeitos que a caridade está produzindo, essa Correto. lei produz, Eu estou só aqui a dizer certo? Né? São os 12 frutos do Espírito. Os 12 frutos são os efeitos da lei da caridade, da lei do amor, certo? Produz ainda em nós a paz perfeita. Quando o coração do homem é animado por um amor terreno, acontece muitas vezes que depois de ter possuído o objeto de seus desejos, ainda se acha inquieto. Verdade ou mentira? sim, Verdade? Por verdade. mais que não. É isso aí, tá, né? Ainda se acha inquieto. Ainda que deseja depois outra coisa. Vem assim. Daí que diz o livro de Isaías 57:20. O coração do ímpio é como um mar agitado, que não pode se acalmar. Não há paz para os ímpios, diz o próprio livro de Isaías 21. O versículo 21 depois chega, diz, não há paz para o ímpio, que agora ficou muito famoso essa página, esse termo, não há paz para os ímpios. Tem que saber que está a referir-se a todos nós. Nós em si mesmo, por nossa natureza, somos ímpios. Aqui, apanhamos? Sim, apanhamos. Quando se ama a Deus, goza-se a alegria, a verdadeira paz. O Senhor exclama ao salmista: gozarão muita paz porque amam a tua lei, e não há para ele tropeço. E por que razão isso acontece? É porque Deus só pode
preencher a multidão de nossos desejos. A imensidão de Deus não é maior do que o vácuo do nosso coração, como disse o apóstolo. Meu Deus, exclama Santo Agostinho. Vós me fizeste para vós, o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em vós. Disse que Santo Agostinho, no livro de Confissões, no início de Confissões, no capítulo 1. Essa frase também é famosa, acredito que vocês já ouviram falar. Vocês falam muito isso na igreja, falam muito sobre isso, certo? Mas outro efeito do amor divino é que ele enobrece a natureza humana. Tá? Todas as criaturas prestarão a majestade divina, todas serão submissas a Deus como o Criador, como o seu soberano. Mas a graça ao amor, nós deixamos de ser escravos, nós nos tornamos livres e amigos de Deus. O amor divino não torna somente o homem livre, mas também o faz filho de Deus. É este um dos efeitos também do amor, da caridade. Torna-nos filho de Deus, amigo de Deus. Também, outro defeito. Mais outro ponto importante que nós devemos colocar. Mas bem que o amor divino seja um dom de Deus, por mais que seja de Deus, e o maior de todos, devemos, todavia, para possuir e dispor o nosso coração para recebê-lo. Então, por mais que o amor divino seja um dom, né, de Deus e o maior de todos, devemos, todavia, para possuir, temos um coração disposto e disposição para recebê-lo. Então, são duas coisas principais necessárias para receber o amor divino. Então, vamos lá. Duas coisas são principais para recebermos o amor divino. É preciso, em primeiro lugar, ouvir com assiduidade a palavra de Deus. Então, primeiro é que ouvir com assiduidade, tá, né, a palavra de Deus. Segundo, tá? Para obter o amor divino, é preciso, em segundo lugar, continuamente entreter continuamente o espírito com bons pensamentos. Primeiro é o quê? Ouvir a palavra de Deus e depois é o quê? Depois temos bons, continuamos sempre a colocar na nossa mente, na nossa razão, bons pensamentos. Meu coração inflama-se no meio das suas meditações piedosas, disse o salmista. Por isso que a igreja pede sempre os santos e a vida religiosa é da vida de meditação, a oração mental e tudo mais. Tá? Isso ajuda, né, a receber o dom de Deus. Por isso nos perguntam, por que nos pedem para fazer meditação? Medita a palavra de Deus. Então, esse exercício é para isso. Tá, né? Para poder nos ajudar a distrair o amor de Deus. Santo Agostinho diz o seguinte: tem um coração bem duro, aquele que, não sendo o primeiro a amar, não retribui ao menos o amor que lhe tem. Amor que se lhe tem. Diz de novo, repete de novo. Tem um coração bem duro, aquele que, não sendo o primeiro a amar, não somos o primeiro a amar, é Deus primeiro a amar, não retribui ao menos o amor que se lhe tem. Então, temos que receber pelo menos alguma coisa, né? Não somos o primeiro a amar, certo? Em geral, pode-se dizer que os maus pensamentos destroem o amor divino e que os bons o fazem nascer, nutrimos e velam na sua conservação. Tirai, diz o Senhor, tirai diante de mim, dos meus olhos, os maus pensamentos, diz Isaías 1. Os maus pensamentos, diz Salomão, afastam de Deus. Livro de Sapiências, o livro de Sabedoria 1. Duas condições principais são necessárias para o crescimento do amor divino. Agora estamos tratando de outro ponto. Para caminhar, já estamos recebendo, né? Recebemos o dom divino agora para podermos crescer nesse amor.
né? Nos perguntamos muito, né? Queremos crescer no amor de Deus. Como fazer para crescer no amor de Deus? Tá bom. Está aqui. Duas condições principais necessárias para o crescimento do amor divino, para a perfeição, para a santidade, para crescer na santidade. Primeiro, é precisamente afastar o coração dos objetos terrestres. O coração não pode dar-se completamente a objetos diversos. Ninguém pode amar ao mesmo tempo o mundo e a Deus. É por isso que no coração, que o nosso coração, quanto mais se afasta das afeições terrenas, tanto mais se afirma no amor divino. Vamos lá de novo. É por isso que nosso coração, quanto mais se afasta das afeições terrenas, tanto mais se afirma no amor divino. O que mata o amor de Santo Agostinho é o desejo de obter ou conservar os bens terráqueos. O que vivifica é o que E o que vivifica é que enfraquece nossa cobiça. O que o torna perfeito é o que é a ausência de toda a cobiça, porque a cobiça é a fonte de todos os males. Todo aquele, pois, que quer argumentar em si o amor divino, deve trabalhar para destruir a cobiça. Entretanto, por cobiça, o amor dos bens o amor dos bens temporais. Para destruí-lo é necessário, primeiramente, temer a Deus, que é só quem não pode ser temido sem ser amado. A instituição das ordens religiosas não tem outro fim senão a realização desta obra. Tá, né? O estudo monástico nos afasta das vaidades do mundo e dos objetos terrestres e eleva a nossa alma para o céu e para Deus. É por isso que Santo Tomás de Aquino, quando vem falar sobre a vida perfeita, ele diz que os que vivem a vida perfeita são aqueles que cumprem com os conselhos evangélicos, são os religiosos que se afastaram do mundo para poder viver só de Deus. Tá, né? É isso aí. Deus já lhe deu um caminho preparado para isso. Tá? Vamos lá. O estudo monástico estava a dizer, yeah. Como diz o seguinte, o sol brilha depois de ter sido coberto de nuvem. Lê-se no livro de Macabeus. O sol coberto de nuvem é o espírito humano quando está obscurecido pelas afeições terrenas. O sol que brilha é o espírito humano quando se desprende destas afeições para elevar seu amor divino. Qual é a segunda condição? A segunda condição para crescer é necessário do amor divino é necessário termos uma paciência inabalável na diversidade, tá, né? A segunda para crescer é termos paciência, tá, né? Inabalável na diversidade. Aqui está falando também na vida espiritual, naquela parte já que depois começamos a sentir mais gosto nas coisas religiosas, nas orações, e não só. Fica pesado rezar, fica pesado ir na igreja, ver que tudo está sem rotativo, sem gosto. E são, então são de devoção, como é o nome dele, João? Jaime. São o quê? São João da Cruz. São João da Cruz, escreveu um livro, aquele que São João da Cruz, ele fala disso. Esse livro eu li até com muito gosto, me ajuda muito até. Noite escura, a noite escura noite escura da alma. A noite escura da alma. Esse livro, tem um livro desse, né? Noite escura da alma. Sim, 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 sim. certo. Uhum. A noite escura essa parte aqui, uma coisa que Deus desprezou. Tá? Então, essa diversidade tem que ter essa paciência. As perdas que sofremos por uma pessoa amada, tá, né? Parecem uma ternura para com ela, longe de diminuir, aumentam, tá certo? Essas torrentes de água são atribuições da vida. Essas atribuições sofridas por Deus firmam o amor divino nas almas santas, em vez de enfraquecer. O artista contempla com mais amor a obra que lhe custou mais esforços
e cansaço. Verdade ou mentira? O artista contempla com mais amor a obra que lhe custou com mais dificuldade, que mais lhe cansou. Assim também é a nossa vida espiritual. É assim que os corações fiéis que amam tanto a Deus, quanto mais sofrem por Ele, as águas se multiplicarão e a arca elevar-se-á com eles. Diz no livro de Lamentação 7. As águas do livro são as aflições do mundo, e a arca que celebra é a igreja, ou a alma do justo. Por aqui fechamos. Obrigado. Obrigada. Ah, uau, que encerramento. Obrigada. Alguém tem dúvida? Já levantou a mão? João, sim. Hum, o formador terminou de uma forma Bru- dramática. Brusca, né? Eh, Mas pronto. Terminou assim, tipo, Ah, eu tenho que dar, tenho que aproveitar. estava a acelerar o carro, É de do repente tempo. travou. Sim, 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 mas de facto foi uma belíssima explanação em relação ao tema, como sermos santos. E esta parte final, queria adicionar só alguns comentários a respeito dos últimos dois pontos para Apontei. crescimento da santidade. Quando o formador mencionou sobre o primeiro, que é afastar o coração dos bens terrestres, isso de facto tem sido uma grande dificuldade, vamos dizer, para todos nós, porque infelizmente nós invertemos a balança. Nós agora amamos as coisas e usamos as pessoas. Em vez daquilo que deveria ser o contrário, nós devemos amar as pessoas, como o próprio mandamento, a lei do amor nos deixou, e usar as coisas, nesse caso, no intuito de amar mesmo as pessoas. Temos essa dificuldade que diariamente vamos enfrentando e o mundo nos puxa para que nós continuemos a amar e apreciar as coisas propriamente. O formador também mencionou, quando mencionou a passagem de Jesus juntamente com aquele servo que queria seguir que queria seguir o nosso Senhor Jesus, e o nosso Senhor Jesus mencionou que ele deveria deixar tudo aquilo que ele tinha para o seguir. Ou seja, na verdade, dizem alguns teólogos e filósofos também, né, da época e não só, na verdade aquilo era, vamos dizer, uma espécie de provação para mostrar até que ponto ele tinha o seu coração firmado na fé e na vontade de seguir realmente a Cristo, ou se realmente o coração dele estava preso aos bens terrestres. Por isso é que ele acabou por ficar triste atendendo esse pedido, então não conseguiu seguir Cristo verdadeiramente. Depois, no segundo ponto, a paciência inabalável na diversidade. Este é um ponto também muito importante, principalmente para nós cristãos, porque nós temos assistido de forma repetida, sempre que tivemos a passar ou por uma tentação ou por uma aprovação, e se de alguma forma, cada vez mais que vamos nos aproximando e aumentando a nossa vida espiritual, vão surgindo mais situações dessas, mas como a passagem de Josué já diz, temos que ter bom ânimo, porque ainda assim a nossa fé tem que estar firmada no nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que passou tudo para que nós fôssemos redimidos. Nós temos que tomar parte da nossa cruz e por mais que o sofrimento esteja difícil, esteja cada vez mais insuportável, entre aspas, nós temos que oferecer este mesmo sofrimento a Cristo. Assim como temos a história do Carlo Acutis, que ofereceu o seu sofrimento e outros mais santos que ofereceram no sentido de aquilo que estavam a passar, entregar a Deus e Deus fazer essa gestão por nós, porque nunca fazemos isso de forma isolada, temos sempre Deus ao nosso lado. Era apenas isso que eu queria contribuir e agradecer a excelente apresentação. Ok. Time. Obrigada, João. Agradeço eu. Time, está a falar mute? Está com a mão levantada. Certo, certo. Uhum. Aqui. Deixa eu abaixar a mão.
Ok, a princípio, né, o tema foi bem apresentado pelo formador Francisco, nem isso, Graciano. Ele detesta esse nome. Aí pronto, sou É, Francisco. foi bem apresentado. Os princípios daquele que são, né, que reside no nosso tema foram bem situados, né, desde a base até, né, o nível mais elevado. É, deu realmente para ter alguns pontos, né, que nos ajudam a conduzir aquele que é o caminho de santidade, aquele que é o caminho de todos os cristãos. Como sempre, é sempre bom saber, né, de onde começamos e de onde iremos, né? E aí, nessa abordagem do formador Francisco, foi apresentado esse item. Ok. Com isso, eu estou aí com alguma inquietação, né? Daquilo que foi apresentado. Certo, tocaste também na pessoa de São João da Cruz. Eu vou começar por aí. Existe uma frase de São João da Cruz que ele diz que a nossa união com Deus, né, reside na união da nossa vontade com a dele e mede-se unicamente por ele. Então, nisto, eu quero relacionar com aquilo que é o nosso crescimento, a nossa caminhada, né, rumo à santidade, né? Nós passamos por várias etapas. A igreja vai falando sobre a questão das vias, né? A via educativa, eliminativa. Então, eu gostaria que tocasses um pouco nesses aspectos, né? Dessas vias, né? De crescimento espiritual. E também, se possível, mostrares, tipo, se é possível, verificar alguns sinais que estou a caminhar por essa etapa, estou a passar por essa etapa, estou numa outra etapa, se é possível não, né? O cristão verificar, né, esta via, visto que na medida em que nós vamos crescendo, vamos caminhando, então vemos mudança em nós. Então, a ideia é essa aí, explicares um pouco sobre essa questão das vias, nessa caminhada espiritual, e os sinais, né, que é possível verificar ao longo dessas vias, para ver se realmente está tendo mudanças ou não. Mais ou menos isso. Obrigado. Eu penso que isso está relacionado diretamente com as vias que Santa Teresa d'Ávila já apresenta, né? Então, primeiro, a princípio, vamos ter que... Castelo de... qual livro? Castelo? Castelo Interior. Castelo Interior. Eu nunca mais li esse livro. Certo, tá. Na primeiro, o objeto, a forma mais simples é esta. As outras dão detalhes de cada, como por exemplo, são maior suporte de cada detalhe que outros livros bem dos santos são melhor detalhes ou são maior suporte dessas vias que nós estamos a alcançar. Então, ele está dizendo que os sinais primeiro é que, primeiro, temos uma à vontade, um chamado de Deus, é Deus que nos chama primeiro, né? Em querer nos arrependemos e deixamos o pecado mortal. Como está aí o primeiro sinal, estamos deixando já os primeiros pecados mortais. Depois deixar os primeiros pecados mortais, tá? Depois seguimos gosto com os pecados veniais. Sentimos desconfortáveis com os pecados veniais. Depois de sentirmos desconfortáveis com pecados veniais, um gosto de querer fazer as coisas de Deus, certo? Um gosto de querer coisas de Deus. E o quarto, já o último, já é que é não recuar, né? Não recuar, tá? Por mais que sentir as dificuldades, não recuar. Penso que são os quatro elementos que me lembro. Que Santa Teresa fala relacionado com o quê? Com São João da Cruz. É isso aí. Você tem alguma coisa para poder acrescentar? Temos aqui um comentário no chat. Sugiro também a leitura do livro da Santa Teresinha do Menino Jesus, A Pequena Via. Ok, obrigada, João. Zaima, tem alguma coisa a acrescentar?
Eu vi aqui das vias da Santa Dávila, não sei se tem mais alguma forma para nós conseguirmos ver em que nível nós estamos. E pegando também o fio da pergunta do Jaime, eu queria também fazer a pergunta ao Francisco. Eh, Nós falamos muito sobre a santidade, no sentido de Deus já colocou em nós ah, o bem, né? O amor já está dentro de nós. Só que, claro, com o pecado e a queda e tudo o que aconteceu, nós acabamos por perder um bocadinho dessa essência. Mas, com o batismo, obviamente, recebemos graças. Com os sacramentos, outras graças que nós podemos também, de certa forma, dentro de nós vai existindo, ou vai fortalecendo essa vontade de continuar a fazer a vontade de Deus e efetivamente nos tornarmos santos. Mas eu tenho aqui uma dúvida relacionada aos santos mesmo que nós temos na nossa igreja e o tipo de vida que eles tiveram. Nós conseguimos ver uma diferenciação entre aqueles que, desde criança, eles já tiveram essa orientação para o bem. Nós conseguimos ver várias histórias de vários santos que, quando eram crianças, eles ou adolescentes, ou jovens, não tiveram pecados graves ou mortais, por exemplo. Sempre viveram na graça, posso assim dizer, e o caminho deles, não que não seja um caminho de sofrimento, foi um caminho de sofrimento, mas, por exemplo, se nós vemos a Santa Teresinha do Menino Jesus e acompanhando o filme dela, dá para ver que desde criança ela, em relação às irmãs, às cinco irmãs, né, que depois se tornaram madres, ela mesmo se destacava, tanto na forma como ela cuidava dos outros, como cuidava do pai, como amava o pai, como cuidava da mãe desde criança. Os sonhos que ela já tinha visões quando era criança, quando era adolescente, até ir ao Carmelo, né? Lá ao convento, no próprio convento também, ela já tinha sonhos, essas coisas assim. E depois temos outros santos normais, entre aspas, normais. Não digo o Santo Agostinho foi o santo normal, né? Mas teve uma vida fora da igreja, até depois se converter e depois se tornar o grande santo que ele é e que ele foi para a igreja. Então, eu queria saber, existem aquelas pessoas que já nasceram santas e vão morrer santas, e existem outras pessoas que têm que passar por esse vale das sombras até se tornarem santas, e por quê dessa diferenciação? Eu queria que falasses também um bocadinho nisso, um bocadinho sobre isso. Certo, vou aproveitar e já dar uma voadora nisso aqui, sem nenhum problema. Vejamos só, se nós olharmos na definição que nós colocamos na santidade aí no nosso grupo, no fim ele diz que esse é o nosso maior interesse, tá? A santidade é o nosso maior interesse. Deus colocou no ser humano uma vontade de grandeza e separa toda, até a pessoa mesquinha. Ele faz um esforço grande de não querer buscar coisas grandes. Só que o problema está nos bens, já falamos dos tipos de bens, ele acaba ao se enganar, pensando que aquele bem é o maior de todos. Daí que até na vida da caminhada de santidade, por mais que sabe que o degrau pode ser grande, há uns que só sobem já um degrau para o importante é que já cheguei nesse degrau. Ele pensa que aquele degrau já é o topo, mas não é, falta ainda muitas coisas. Acabamos por nos enganar. Vejamos, os gregos, quando praticavam a vida de virtudes e não só, eles falavam que a virtude não é o máximo de tudo é fazer além daquilo que você pode fazer normalmente. E chamavam de arete, né? Uma vida elevada de esforço para a perfeição das coisas. Tá? Assim, o arete dos gregos, na vida mais elevada, é com Aristóteles. Porque na vida prática, não, por mais que os gregos conquistavam na sua organização e tudo mais, na sua filosofia, o topo da arete começou com Aristóteles, porque Aristóteles é o homem que colocou uma filosofia mais elevada. Então, teve um crescimento gradual até chegar no topo. Então, o arete da igreja também chegou na Idade Média, com Santo Tomás de Aquino, porque as vidas virtuosas, as sociedades também falam, porque a sociedade é um corpo, também vivem, também crescem, também se esforçam, também tem esse desejo de querer ser maior, por isso ter uma cultura maior do que as outras, de que não existe uma cultura maior do que as outras é mentira. Uma cultura da morte não é melhor do que, não é mais elevada,
é uma cultura das virtudes, certo? Que demonstra as virtudes e tudo mais. Assim sendo, aplicando isso aqui aos santos, que talvez a referir, é bom sabermos que os santos que se dedicaram mais à vida para iluminar os outros são os mais elevados. Porque aqueles santos que tiveram a vida assim, com os sonhos, que voavam em companhia limitada. Os mais elevados são aqueles até que não tiveram muito de sonho, mas se dedicaram a vida a, quê? A iluminar os outros, porque é a parte mais nobre. Então, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, os doutores da igreja. Tem um nível lá, tá no topo, tá no topo. Está numa escala grande, é tipo dos apóstolos, é quase tipo dos apóstolos. Então, eles são dos grandes. E outra também na santidade. Não implica, sinceramente, alguns dons extraordinários. Ter sonho, voar, tá, né? Tipo, sonho copertino, tipo, a de lhe aparecer, estigmas e tudo mais. Não, santidade não implica isso. Santidade é só uma conformidade à vontade de Deus, ao amor de Deus. Há quem diz que santa, os estigmas para a limitação, dons que Deus aplica a algumas pessoas que querem que participam dos seus sofrimentos. Que ele passou do sofrimento da cruz, então dão alguns santos. São Pio, Padre Pio teve os estigmas, mas quem? São Francisco de Assis, Santa Teresia de Menino Jesus teve não manifesto interior, na alma, ele sentia essas coisas aqui. Então, o que Santa Teresinha teve uma família católica bem formada, ele encontrou um Correto. caminho bem organizado. Correto. Yeah. E, Yeah. e nem todos têm essa possibilidade, ela teve, então ficou uma montanha por causa disso. Então, daí que todos em casa, eu, como por exemplo, eu tive uma participação fácil aos estudos, porque na minha casa todos eram catequistas. Todos eram Ah, catequistas, não tem então por como. Então isso. era natural que eu ficasse. Eu, o penúltimo, o caçula dos rapazes, fosse também catequista, porque todos eram catequistas. E matérias de religião, discutiam na minha casa. Ou seja, tinha aquele desejo. E às vezes na catequese, mesmo com o catequista, às vezes discutia por quê. É a sua imitação dos meus irmãos, não porque entendia muito, é a sua imitação dos meus irmãos em casa. Então, nós imitamos tudo. Imitamos o falar das pessoas, o modo de agir, de vestir. Então, a Santa Teresinha, estando em casa, imitava vida de santidade. E nós queremos sempre superar os nossos superiores. Daí que em casa, se você tiver uma família vil, uma família viciosa, as crianças que crescerem vão querer superar os menores, os mais velhos nisso. E aqueles também foram nas vidas virtuosas, aqueles que precisavam querer superar. Então, Santa Teresinha, vendo todos aquele todo de montanha, falei, não, eu vou ter que subir bem nessa escada. E já subiu, cresceu bem. Então, foi uma nivelação de Deus. Aquele caminho de Deus concedeu nele. Então, Deus pode colocar essa disposição numa família, outras famílias não. Só ele sabe no seu desígnio. Só ele sabe no seu desígnio. Espero que está relacionado com outra questão primária, não sei. Tá. Alguns tiveram preparo. E, na verdade, a minha dúvida não é que exista um escalão de santidade. Não. Todos são santos, né? Tanto aqueles que tiveram um caminho preparado, como aqueles que não tiveram um caminho preparado. Mas Certo. o que eu vejo da igreja e da sociedade em geral é um maior privilégio até não digo, prestígio daqueles que têm os sonhos, as visões, que tiveram, prontos, uma vida já Agora preparada, apanhei, do que, agora por apanhei. exemplo, aqueles que não tiveram isso. Eu, por exemplo, comecei agora a ver os santos casados. Antigamente a igreja dizia, ou pelo menos tinha esse conhecimento geral de que santo tinha que ser só padre ou madre, que eram considerados santos, mas agora vejo que um casal pode ser santo, pode viver a santidade e ser casto no casamento, no namoro. Nós tivemos na igreja santos casados agora, né? Veio aí Santa Giana, foi casada, os pais mesmo de Santa Teresinha do Menino Jesus agora também são santos, mas não se fala muito sobre eles. Ok. Estás a ver? Não tem aquele destaque.
Enquanto que a santidade não é só, não é isso, não são só os sonhos e essa questão toda. Tu podes ser santo em casa, santo na escola, santo no trabalho. Bonito. Era um bocadinho sobre isso. Ah, ok. Apanha, sim, não, isto que é o modo que a sociedade está. A sociedade de hoje é muito sensacionalista, gosta muito das coisas tá? Que voam e tudo mais, assim, do poder ilimitado. Daí também proporciona assim, não é só na sociedade, também na igreja, hoje em dia tem esses espíritos, tá? Então, por causa do pietismo, uma religiosidade muito mais espiritista agora, que quer levar, não quer mais uma vida de meditação, de estudo, você fala de estudo. Vai ficar vazio, fala de oração, noite de vigília e louvor e companhia, me dá para cheio, porque sabe que aí alguém pode voar, sonhar, profetizar, segundo eles, né? Então essas dificuldades que nós temos são o corrompimento do tempo que infelizmente proporcionam esse tipo de privilégio, ou esse tipo de escolhas fáceis, de adesão, que não é conveniente. Yeah. O que nós devemos fazer primeiro é só cumprir com a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus nos recomenda, seguir esse espaço que nós falamos aqui, já vemos que Santa Teresinha seguiu, tá, né? Não fez nenhum milagre, né? Em companhia de militar. E não podemos pedir sonho, pedir para Nossa Senhora desaparecer em companhia de militar. Aí até presunção, né? É grande a presunção, não tem uma santidade necessária para ter ver Nossa Senhora. Então são privilégios que Deus concede a nós. Não precisamos disso. Para alcançarmos santidade, já vemos que não precisamos disso. Então, para que isso? Você podemos até ser enganado por demônios. Demônio também pode se manifestar dessas formas, então é bom evitar esse tipo de coisa. Aqueles que vão nos ouvir, é bom evitar, evitem. É muito bom. Já mesmo a encerrar, obrigada, Francisco. Mas alguém tem alguma dúvida? Gostaria de dar algum contributo? Eu quero ouvir o irmão Romário. Então, e a catequista Rodália, que estão muito calados. Tem alguma coisa para acrescentar antes de encerrarmos? Já vamos a 1 hora e tantos minutos. Ou Valdemar, Zoa, tem alguma pergunta? Salve Maria. Não, também lá está tudo tranquilo. Obrigado. Não, quer, Salve Maria. não tem nenhum comentário sobre a Agora santidade? tá tudo ok. Sem comentários por hoje. Ok, tá bom, sem problema, obrigada. Mas já agora aqui eu queria dar um comentário relacionado à Catequista Rodália, que eu acho que é uma santa, tanto da forma de ser, de estar, é muito querida. Se continuar assim, sempre a nos levar para a oração, para as virtudes, daqui a mais alguns anos, até colocar uma cara estranha nos comentários. Pode ser considerada uma santa. É uma santa dos nossos dias, uma grande referência para nós, os consagrados. Pronto, está bom. Obrigada a todos. Então, Francisco, podes encerrar, né, com algumas palavras, se preferires, e depois então vamos à oração final, oração 22 e 16. Certo, obrigado. As palavras que eu queria dizer é só que normalmente esse tema é conveniente que seja um sacerdote a falar, mas como não temos, então eu tive que me pôr à disposição pelo convite que me fizeste, agradeço. Eu não quis esse tema, mas pronto, como também já tenho conhecimento de causa, também não poderia deixar de lado. Acredito que muita gente que vai nos ouvir não vão ter noção desses princípios. Eu sei sim, porque eu converso com muita gente e consigo ver. E vai tirar algum proveito, tanto como tu disseste mesmo, né? Acredito que muita gente já veio falar sobre santidade nas paróquias, mas acredito que quando você falar, vai falar de outro mundo que nunca ouviu. Faz uma anta, tem conhecimento, ainda bem que tem noção. Então a ideia é essa, trazer uma novidade, sim, uma novidade. E também tornar mais fácil, porque eu sigo muito o que a igreja recomenda, a filosofia.
e a teologia que a igreja segue, por ordinário, é de Santo Tomás de Aquino. Então, eu me dediquei muitos anos, muito tempo com isso, ainda me dedico, porque tem muitas coisas que ainda são mais para mim, mas ainda me dedico. E aquilo que é muito simples, tento partilhar. Parece que é coisa muito, muito grande, coisa de outro mundo, mas é o básico, né? Mas pronto, para vermos quando é que chegamos no pico. Até o básico, nós nos admiramos. Mas agradeço isso, Deus nos concedeu a graça, estamos reunidos, acreditamos sobre isso. E pedimos a graça de Santo, e pedimos a Deus que Santo Tomás de Aquino possa interceder por nós e nos conceder a graça de compreensão e sermos mais iluminados quanto a esse tipo de caminhada. É tudo, eu agradeço também a Deus e a Amém. todo mundo. Obrigada. Então, podemos fazer a oração final. Alguém falou, não? Não, para fazer a Ouvi, oração final. ouvi. Obrigado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Subitum presidio confissimo Santa Dei Genetrix, nostra deprecazione degli spizi e necessitatibus, sed ad periculo liberat sempre Dei gloriosa et benedicta. São Padre Pio de Pietrelcina, Rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Rogai por nós. todos os santos doutores de Deus, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Senhor Simão, Obrigada a valeu. todos. Agora, quando desligar, vai gravar. Tá bem. Santa noite. Igualmente.